Reconciliação. Você já passou por algum momento como esse, onde você precisava de alguém que te ajudasse a sanar uma situação onde pudesse voltar a harmonia, talvez no seu lar, talvez entre amigos, talvez entre filhos, não se sabe, mas com certeza você já passou por uma situação como essa. Nós estamos num mundo de pecado, nós estamos mergulhados no pecado, então com certeza todo mundo já passou uma situação dessa no maior ou no menor grau, né? Hoje a lição dessa semana vai falar sobre reconciliação e esperança. É interessante que esse tema ele fala muito ao nosso coração, porque não é um tema qualquer, é o tema do Deus Filho dando a vida por nós, por mim e por você. Então a gente muitas vezes sabe disso e não dá o devido valor, porque sabe quando você sabe muito uma coisa que você não sabe que sabe? Que é um exemplo, na verdade essa é uma frase de filosofia, e é interessante quando você passa a entender o que você está fazendo ou o que você está vivendo. Por exemplo, quando você está aprendendo a dirigir, você tem que pensar em tudo. Então você tem que pensar na direção, tem que pegar a mão no volante, na marcha, soltar o freio de mão, apertar os pedais, olhar o retrovisor para ver se está tudo certo. Aquilo quando você está aprendendo, parece um bicho de 7 cabeças. Mas quando você passa a entender, a aprender, aquilo fica automático. Então você vai dirigir, por exemplo, quer ir para o centro da tua cidade? Você vai no automático. Às vezes você nem lembra que já colocou o cinto, às vezes você nem lembra que já ligou o carro, só está indo. E quando você vê, você já chega no lugar. Você nota que isso é exatamente a explicação de você não sabe que sabe? E é interessante isso porque... Por que eu estou falando tudo isso? Aqui a lição vai trazer justamente essa parte da reconciliação que Deus fez por nós. E de tanto a gente saber, a gente não dá o devido valor. Então isso é muito importante a gente estudar esse tema, porque com certeza vai trazer aquele amor que nós temos por Cristo florescer ainda mais, né? Essa semana, então, nós estamos falando sobre reconciliação e esperança. Esse tema ele é muito pertinente para qualquer tempo que você esteja vivendo, e eu gostaria de começar com o verso para memorizar, que está lá em 2 Coríntios 5, 21. E aqui é interessante que ele trocou de lugar comigo e com você. Então, pensa a gente não tem noção do que Deus vivia no céu, a gente não tem noção do que Ele vive no céu, e a gente não tem noção do que a gente vai viver no céu. Mas é interessante que é muito diferente do que a gente vive aqui. Por exemplo, imagina que você vai num parque de diversão, e você está lá se divertindo e no outro dia você vai ter prova na faculdade, prova na escola, ou você tem algum negócio que está emperrado de fechar, ou você tem que fazer alguma coisa no teu trabalho. Você vai querer pensar nisso enquanto você está lá? Com certeza não, né? Você não quer nem saber disso. Mas olha, Deus ele trocou o lugar que ele estava, onde ele era adorado pela comissão celeste, os anjos todos adorando ele, para trocar de lugar para vir aqui à Terra, com 4.000 anos de pecado. A gente não tem noção do que é essa troca. Essa troca envolveu um risco muito enorme, né? E olha só o verso então que a gente tem aqui para memorizar. Aquele que não conheceu o pecado, e preste bem atenção, não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Essa troca de lugar foi muito injusta, né? E aí a gente vê o grande amor de Deus para conosco. A gente não tem ideia do que foi esse grande amor. E aí começa o texto da introdução da lição que vai dizer assim: Paulo continuou desenvolvendo esse tema da reconciliação. E aí eu queria pegar um verso com você, e eu espero que você esteja com a sua Bíblia, porque a gente vai usar muito o texto de Colossenses, ok? Hoje eu vou gravar de forma completa, tá? Sem cortes, para que você se habitue a abrir a Bíblia comigo, ok? Às vezes eu não sei como que você estuda essa lição, não sei como que você vive aí na sua casa, não sei como que você acompanha esse vídeo, então é interessante que a gente, pelo menos um dia, passe no total, né? Olha só, o que diz Colossenses 1, versículo 20, diz assim: e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então a gente tem que entender que o sacrifício de Jesus, a gente sabe que foi por nós, mas isso revelou o caráter tanto de Jesus quanto de Satanás, né? Então ficou bem claro nesse momento para toda a comissão celeste que Satanás matou o Filho de Deus. E ali ficou bem distinto, então,
essas características, né, o caráter de cada um. E olha, é interessante que quando a gente vê alguma pessoa, a gente já coloca ali sobre ela o nosso pré-julgamento. Então você vê uma pessoa, se está muito arrumada, você já tem uma linha de pensamento. Se está meio desarrumada, você já tem outra linha de pensamento. Então, isso não acontece no céu. Os anjos, eles até a cruz, eles ainda tinham alguma espécie de dúvida quanto ao caráter de Satanás. Então, nesse momento, foi extirpado qualquer dúvida. Isso é muito interessante. Então, do pré-julgamento, a gente em um segundo já julga, e eles esperaram 4.000 anos para ter certeza. Isso é bem impressionante, né? Aqui, a gente vai ver que essa reconciliação que Jesus fez conosco, ele alcançou de forma cósmica. Então, na lição passada a gente estudou um pouco sobre cosmos, né, que quer dizer universo. A gente vai ver que abrangeu toda, a gente não tem noção de qual que é o tamanho do universo, mas abrangeu todo ele, né? E aqui, por meio de sua morte de cruz, Jesus realizou a reconciliação de todas as coisas e de todas as criaturas, especialmente dos seres humanos. Então aqui nós estamos nesse grupo, que estavam afastados da vida de Deus por causa do pecado. Se você for ver ali em Isaías 58, versículo 2, tem um texto bem interessante que ele traz para nós a ideia do que acontece quando a gente peca, tá? Quando a gente escolhe pecar. Então, na verdade é o 59:2, diz assim, ó: mas as vossas iniquidades, ou seja, os nossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para que não vos ouça. Então olha só que interessante, quando a gente peca, a gente cria essa barreira entre nós e Deus. E aqui, como a gente está nesse mundo do pecado, já tem naturalmente essa barreira. E aí Deus vem, então, como uma forma de afastar essa barreira e dar a oportunidade para mim e para você de a gente ter a vida eterna. E termina assim: agora pela fé temos a oportunidade de reconciliarmos com Ele. Então isso é muito especial, é uma coisa que a gente nunca vai entender e a eternidade inteira vai ser pouco para a gente entender esse grande amor de Deus. Partindo então dessa primeira introdução da lição, nós vamos para a parte de domingo, que diz assim: reconciliando ou reconciliado de obras más. Então, o que será que é isso? A gente vai continuar nossa leitura em Colossenses. Agora nós vamos ler o versículo 21 e 22, tá? Então já peguei na sua Bíblia. É interessante que você esteja com uma caneta, caso você queira anotar o que você achou mais pertinente. Então diz assim, ó: e a vós outros também, que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. 22. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Essa frase, essa palavra, na verdade, irrepreensíveis, eu acho muito interessante ela, porque em vários momentos da Bíblia você vai ouvir essa palavra. E fala que é exatamente a forma que a gente está, ou deve estar, na frente de Deus, irrepreensível. Então, sem culpado, ou sem culpa, né, sem pecado. É interessante a gente pontuar isso, por quê? Porque às vezes as pessoas se apegam ao pecado e têm o pecado acariciado. Isso é uma grande loucura. Porque isso, como a gente viu ali em Isaías, faz a separação entre nós e Deus. E é um perigo você ter esse pecado acariciado, porque às vezes a gente pensa assim, mas é só um pecadinho. Mas esse pequenininho, como você pode considerar, pode te tirar do céu. E isso é muito importante que a gente tenha essa preocupação. Porque se você está procurando estar mais perto de Deus, você tem que livrar de todas as coisas que te afastam dele. Não tem como servir a dois senhores, como a gente pode ver lá em Josué, ok? Então olha só, Paulo sempre retratou a humanidade de forma negativa e sombria, especialmente quando separada da justiça de Cristo. Tem uma frase que a minha mãe fala muito, que diz assim: o ser humano longe de Deus vira bicho. E olha, é muito interessante essa frase porque a gente vê, por exemplo, as notícias da televisão. E isso, na verdade, é uma profecia que você pode ver lá em Mateus 24, versículo 14. Ou melhor, o 13, que está um pouquinho antes. Diz assim, ó: e por se multiplicar a iniquidade, ou seja, o pecado, a transgressão da lei, o amor se esfriará de quase todos. Então, veja que pesado. Quanto mais longe a gente está de Deus, mais frio a gente vai estar. Nós não vamos conseguir ter amor pelo próximo. Uma pessoa que vem pedir alguma coisa para você, você já quer desviar o olhar, quer sair fora, né? Então a gente vê que o amor de Deus é aquele que nos faz ou nos permite amar os nossos inimigos.
Isso é muito interessante, né? Então, quanto mais perto de Deus, mais amor. Quanto mais distante de Deus, menos amor, até a extinção total. Né? E aqui continua dizendo assim, ó: no entanto, desde a entrada do pecado, Deus tomou a iniciativa de nos reconciliar com Ele. Isso aqui, você pode ver em Apocalipse, capítulo 13, versículo 8, é um texto que vai, se você nunca ouviu esse texto, vai te deixar impressionado. Diz assim, ó, lá no finzinho do verso, tá? Da metade para o fim. Diz assim: o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem é cordeiro? Aqui a gente não precisa ter achismo, a Bíblia vai falar que o cordeiro é Cristo, mas é interessante que ele foi morto desde a fundação do mundo. Então, esse verso traz para nós que Deus não foi pego de surpresa. Ele já tinha se preparado para qualquer possibilidade, né? Então, se Adão pecasse, ele já tinha algo para viabilizar a reconciliação, que é exatamente o que a gente está estudando aqui. E diz assim: apesar de nossa condição deplorável, a gente não tem noção do que a gente é. Isaías 64 vai falar que a nossa justiça é comparada com um trapo de imundícia. E trapo de imundícia é uma coisa nojenta. É o pano que as pessoas em situação de lepra usavam para se coçar. Então pensa como ficava degradado isso. Então essa é a nossa justiça. E às vezes as pessoas acham que são boas, que são top de linha, né? E olha só, isso é quando você não tem Deus no coração. Você tende a achar isso, que você não precisa de ninguém, que você é por você mesmo. E aí Deus vai justamente no contrário. Vai falar que a gente precisa totalmente dele. E é isso mesmo que a gente sabe. Porque o simples ato de você estar respirando nesse momento é o favor de Deus por nós, né? Se ele parasse por um segundo de fazer o que ele faz por nós, nós entraríamos em extinção na hora. Né? E ainda continua: desde o princípio ele atua para resolver o problema do pecado, mesmo que a solução tenha custado sua própria morte na cruz. Muito, muito pesado. E olha, tem uma frase aqui no meio que diz assim: ele nos procura individualmente. Você já notou na tua vida que Deus, ele, de todas as formas, ele procura te salvar? Lembrando que eu falei anteriormente, às vezes você tem algum pecado acariciado que Deus traz a luz para que você possa se salvar. E então ele de diversas formas é nosso salvador. Então ele é nosso dono pela criação, pela redenção e por diariamente salvar a gente. Aqui vai falar que o evangelho é dividido em 3 partes. A primeira é que Jesus veio e morreu. A segunda é que nós precisamos aceitar. Então ter aquele arrependimento sincero, passar pelo batismo, né, e viver em novidade de vida. E por terceiro, então, viver essa novidade de vida, que é a união que a gente tem com ele, a união de saber que ele é nosso Redentor e que nós precisamos fazer a nossa parte agora, na divulgação do Evangelho. Então, esses são os 3 pontos bem interessantes porque fazem parte da caminhada do cristão. Na parte da quinta-feira a gente vai ver um pouquinho mais sobre isso, tá? Na parte da segunda-feira vai falar para nós sobre permanecer na fé. Isso daqui é muito interessante da gente pontuar porque muitas pessoas vêm para a igreja com um pensamento muito diferente de que a vida vai ser melhor, que a vida vai ser um mar de rosas, mas estão totalmente enganadas. Isso é muito pelo contrário, na verdade. Por quê? Porque quando você está do lado do Satanás, está tudo bem para ele, né? Ele não precisa te forçar a ficar do lado dele. Agora, quando você toma o lado de Deus, aí a guerra começa, a guerra espiritual, né? Que a gente vê isso muito bem representado na vida de Jó. Então, se você não leu Jó ainda, é uma ótima leitura. Aqui nessa parte de segunda-feira vai trazer uma frase que com certeza você já viu uma outra vez. Diz assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Você sabe que muitas pessoas têm essa ideia. E infelizmente, essa é uma ideia muito popular. Então as pessoas pensam que, pronto, se batizou, está com o nome no hall de membros, está tudo certo. Vai para a igreja uma vez na semana, é como se fosse o checklist, está tudo certo. Mas elas não têm uma vida com Cristo. As pessoas, quando olham para essa pessoa, não conseguem ver o caráter de Deus. E isso é um perigo. Como eu sempre digo aqui, quando você não vive um cristianismo correto, você está transgredindo o 3º mandamento, que é não levar o nome de Deus em vão. Muitas pessoas acham que esse verso só está falando de não falar o nome de Deus em vão. E mas quando você toma o nome de Deus para sua vida e você fala que é cristão, aí você tem que representar o caráter de Cristo. Porque se você não estiver representando, você está transgredindo esse mandamento. Né? Então, para você permanecer salvo, você tem que permanecer em Cristo, que é a videira. E a gente
tem esse texto em Mateus que é muito interessante, e a videira e os ramos, né, que o pai é o agricultor. Então, para a gente ter essa força espiritual, é só com Cristo, não tem outro método. O caminho ao Pai é Cristo, ok? E olha só, qual a importância de perseverar no exercício da fé? Meu amigo, essa pergunta é muito fácil de ser respondida. A importância é que, diante das situações difíceis que você vai passar na sua vida, e isso aqui ninguém está livre, é que você vai ter aquela força maior para te sustentar nesses momentos. Você vai ter a paz que só Cristo pode dar. Então, diante de uma baita de uma situação chata que você pode estar vivendo, humanamente falando, é difícil de suportar. Mas com Cristo, você vai ter aquela paz de saber, tá tudo certo porque Ele está comandando tudo, então tá tudo tranquilo, né? Então, quando você está perto de Cristo, quando você permanece nele, esse pensamento vai ser cada vez maior na sua vida. Na teoria é muito fácil, por isso que você precisa viver na prática. É na prática que você vai conseguir viver histórias como Moisés, como Elias, como Davi, como José, Daniel, entre tantos outros que está aqui relatado na Bíblia, né? Então é muito importante que você também tenha esse contato com a palavra de Deus, que é uma das formas de permanecer em Cristo, ok? Vamos para a nossa parte de terça-feira que diz o plano eterno de Deus. E agora nós vamos ler 2 versículos, que é Colossenses 1, 24 e 25. E aí a gente vai ver o que Paulo quer falar para nós nesses 2 versículos, tá? Então, Colossenses, capítulo 1, versículos 24 e 25, diz assim: Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Você conseguiria falar uma frase dessas? Tem muitas frases aqui que Paulo fala que parece muito distante na vida que você está vivendo, mas se você entregar a Cristo com corpo e alma, vai acontecer e você vai ter essa audácia, né, de falar exatamente o que Paulo fala. E continua assim: E preencha o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, esse verso aqui é muito importante de falar porque o corpo de Cristo é a igreja. Então, se a pessoa fala assim, eu tenho Cristo, tenho Deus na minha vida, mas eu não quero pertencer a igreja nenhuma. Isso é um erro, porque quem não tem o corpo não tem a cabeça, e a cabeça é Cristo, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Versículo 25: Da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então é interessante que Paulo foi escolhido, assim como eu e você, para a gente passar essa mensagem avante. Então a gente precisa pensar nisso. Olha só, então vamos para o texto da lição. Diz assim: a carta aos Colossenses foi escrita enquanto Paulo estava numa prisão domiciliar em Roma. Então olha só, mesmo preso, então você nota que as circunstâncias não podem fazer as nossas emoções se sobressaírem? A gente tem que lembrar que Deus está na frente. Mas olha, isso é muito difícil quando você está vivendo uma situação. Lembrando que na teoria é muito fácil, na teoria você sabe tudo perfeitamente. Agora, quando está vivendo a situação, é muito difícil. Por isso que a gente tem que se prostrar todo dia diante da Bíblia para que a gente possa, então, ter esse relacionamento concreto com Deus. E diz assim: esses sofrimentos sobre os quais Cristo havia alertado, lá em Mateus, né, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meu amigo, essa tribulação que a gente passa aqui na Terra é uma vírgulazinha para o tanto que a gente vai viver no céu. Então, se você está pensando em desistir, não desista, aguente firme que falta pouco, né? Falta muito pouco. A gente vê as profecias se cumprindo, tudo é descrito em Apocalipse, então está tudo conforme Deus falou. E se Ele falou, basta que a gente siga e vai dar tudo certo, né? E diz assim: Paulo podia estar preso, mas a palavra de Deus não estava. E é interessante que Paulo, ele pregou muito mais preso do que solto. E olha só, aqui vai trazer algumas informações das escritas dele. Durante esse período de confinamento, ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios e Filemon. Após a libertação, ele escreveu mais 2, 1 Timóteo e Tito. E depois, na prisão final, ele escreveu 2 Timóteo. E 2 Timóteo, quando você vai ali perto do capítulo 4, você vai ver a tristeza de Paulo. Ele queria ver uma última vez Timóteo, mas ele não conseguiu ver, e ele foi morto. Mas a glória dele está por vir, né? Ele, como tantos outros nossos irmãos, estão esperando aí a grande volta de Jesus. E em breve, muito em breve, nós vamos nos ver todos, né? E assim eu vou poder conhecer você, que eu não sei aonde que chega esses vídeos. Mas é interessante e eu gosto de saber que eles têm chegado mais longe. Tem vários irmãos que me abordam falando que assistem esses vídeos, e é muito legal, né? Porque, como eu já disse, eu não sei onde eles chegam,
graças a Deus eles chegam em algum lugar. E uma última parte que diz aqui, mais embaixo diz assim: o ministério de Paulo, dos outros apóstolos e até dos profetas do Antigo Testamento, incluindo Moisés, foi planejado para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então você nota que todas as nossas vidas fazem parte de um grande quebra-cabeça que Deus montou. E aqui eu não estou falando de predestinação, tá? A gente tem uma coisa que é o livre-arbítrio, que ele pode ser uma bênção ou uma maldição. Basta que a gente faça as nossas escolhas. Mas aqui a gente deixa bem claro que não existe predestinação, ok? Vamos então para a parte de quarta-feira que diz: o mistério de Deus é revelado. E aí? O que será que vai falar para nós, né? Então vamos lá para Colossenses, agora os versículos 26 e 27 do capítulo 1, que diz assim: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Aqui quando fala santos, não está falando de pessoas que andavam com auréola, de branco, como a gente costuma pensar quando fala de santo. Não, santos são pessoas separadas, ok? São pessoas que querem dar a vida deles a Cristo, assim como eu e você. Então, nós também somos santos, né? Separados do mundo, ok? Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha só que texto fascinante, né? E aqui a lição vai trazer algo bem especial para nós, que diz assim: em outra ocasião, Paulo escreveu sobre esse mistério do propósito eterno de Deus, que ele havia predeterminado para a nossa glória antes do princípio das eras. Então pensa que antes de eu ou você nascer, Deus já trabalhou em tudo, né? Ele sabe exatamente o que ele quer para mim e para você. E é interessante a gente poder fazer a comparação com os pais, né? Então eu não sei se você tem filho ou não, eu ainda não tenho. Mas é interessante que quando a pessoa tem um filho, ele já planeja tudo que vai ser, né? Por exemplo, o meu filho vai estudar numa boa escola, vai fazer uma boa faculdade, vai arranjar um bom casamento, vai ter filhos, né? Vai ter um bom trabalho. E isso geralmente é o que as pessoas pensam para os seus filhos, sonham para os seus filhos. Mas quem que é o único que pode acabar com esse sonho? Justamente o filho. Né? Então você nota que é a mesma comparação, a mesma analogia que a gente pode fazer com Deus. Deus sonhou para você um futuro esplêndido, mas quem que pode acabar com esse futuro? É você mesmo, através das suas escolhas. As escolhas sempre estão nas nossas mãos, o bem ou o mal, né? E tem uma frase aqui que diz assim, ó: isso foi revelado a nós por meio do plano da salvação. Meu amigo, esse plano da salvação, ele é muito poderoso, né? Ele é capaz de salvar uma pessoa que está mergulhada no pecado. Então, não sei se você já ouviu falar da história de Ezequias. Ezequias foi o filho de Manassés, um rei de Israel, e ele, infelizmente, olha, foi uma pessoa que foi até o fundo do poço. E mesmo assim, Deus perdoou ele. Então, você pode procurar essa história na Bíblia, ela é bem interessante. E aí você pensa assim, poxa, se Deus perdoou esse camarada, ele pode me perdoar também. Isso traz mais felicidade a nós, né? Traz a certeza do perdão. Basta que a gente tenha, então, esse arrependimento sincero, né? Não só da boca para fora. Aqui da boca para fora qualquer um pode falar qualquer coisa. E tem um texto aqui embaixo que diz assim: durante toda a eternidade estudaremos para compreender melhor por que Deus nos amou tanto a ponto de entregar Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a nossa salvação. Então olha só, a eternidade inteira, e a gente não sabe quanto tempo dura uma eternidade, né? E a Bíblia vai falar que é de eternidade em eternidade, não vai ser suficiente para a gente entender esse grande amor dele. Né? E por meio da presença de Cristo em nossa vida, ele já está começando a nos unir ao céu. Você já andou com pessoas que sentem ou vivem a atmosfera do céu? São pessoas que só falam do céu, já parece que respiram o céu, e é muito impressionante. Isso pode também acontecer na minha e na sua vida. Por quê? Por meio da presença de Cristo nas nossas vidas. Isso é muito especial. Se você não está vivendo isso, peça a Deus que você vai conseguir viver. Porque a gente sabe que a nossa terra, o nosso lar, é aqui, mas não desse jeito. E por que eu falo que é aqui? Geralmente você ia ouvir, pera, ele falou errado, né? Mas a gente sabe que a gente vai viver 1000 anos no céu, e depois Deus, nesse meio tempo, né, depois disso, Deus vai restaurar essa terra, e a gente vai vir morar aqui. Então isso também você pode ver no nosso quadro Ensinos de Jesus, onde a gente estuda a Bíblia, e com profundidade isso, a volta de Jesus, milênio, entre tantos outros.
E aqui também você pode perguntar, deixar nos comentários que eu vou ficar muito feliz em responder, ok? E para você ajudar esse canal, assista os vídeos completos, tá? Às vezes você pode entrar aqui, só dar um like e já sair fora, mas o que ajuda aqui o canal a crescer? É você curtindo, comentando, assistindo o vídeo inteiro e também compartilhando com os amigos, tá? Então, essa é uma forma de você ajudar o nosso canal, ok? O próximo dia que a gente vai ver aqui é a parte de quinta-feira que diz o poder do Evangelho. Meu amigo, o poder do Evangelho não tem limite. A gente vê aí nas ruas, né, nas notícias, pessoas que eram baita bêbados e foram transformados pelo Espírito de Deus, pessoas que ninguém jamais depositava valor e as pessoas foram transformadas pelo Espírito de Deus, homicidas, tantas pessoas, adúlteros, tantas pessoas transformadas pelo poder de Deus. Então a gente não faz ideia do poder que tem no Evangelho. E outro poder que a gente tem nas mãos é o poder da oração. Então, às vezes você quer chegar com a palavra para alguém e aquela pessoa não aceita. Ou visivelmente a pessoa não quer ter Deus na vida dela. Você pode orar por ela, porque assim você está dando legalidade para Deus para atuar na vida dela. E olha só, isso é um baita de um poder, né? Então vamos aqui para o nosso texto, que vai dizer que a ênfase da pregação de Paulo era Jesus Cristo e esse crucificado. Então você vê que Paulo tinha convicção, e quando você tem convicção, você pode passar essa mensagem para qualquer pessoa. Então pensa que eu chego aqui com a lição e meio desmotivado, falo assim: hoje nós vamos estudar reconciliação. Você nota que não te convence? Você talvez nem ia querer assistir esse vídeo. Mas agora quando a pessoa tem convicção, a pessoa tem aquele convencimento, né? Ela fala assim: meu, Deus me transformou, Deus me salvou. É muito mais fácil de você aceitar a mensagem dela. E olha aqui, eu já falei outras vezes e vou falar de novo. Deus me salvou de uma muito pesada. Na verdade foi eu, meu pai e minha mãe, numa enchente que, olha, era para ter acabado com a nossa vida. Mas Deus salvou, e não foi uma vez, não foi assim, só salvou da enchente. Não, a gente viu cobra, rato, aranha, um monte de tronco vindo na nossa direção, batendo na perna, no braço, em tudo, no corpo. A gente ficou cheio de hematoma, mas olha, Deus salvou a gente. Mesmo em um ambiente ali de água muito alta, muitas pessoas podem pensar assim: mas se você souber nadar, tá tudo certo. Meu amigo, não tem como nadar nessa situação. Não tem nada que você faça, olha, tem que só esperar, porque você está sendo jogado. Então, no máximo, tentar se abrigar em alguma coisa, que foi o que Deus livrou a gente naquele momento, um tronco, né? E aí a gente se segurou nele e aí fomos salvos. Mas é interessante que esse tronco também foi um milagre, porque um tronco dessa espessura mais ou menos, e 3 pessoas segurando nele, era para ele submergir, né? Então ir lá para baixo. Mas graças a Deus a gente está aí para contar essa história ainda, né? E esse ano, no próximo mês, vai fazer 15 anos dessa história. Então é uma baita de uma história e é muito interessante. Então você vê que quando a gente fala do nosso testemunho, parece que o coração das pessoas ferve. Com certeza você tem o teu testemunho de vida. Eu não tenho dúvida que Deus já te livrou de muitas e muitas situações. Então você precisa não só contar essas histórias, mas anote também. Porque no dia de dificuldade que você tiver, você vai lembrar e vai ver que, calma, tá tudo certo, Deus já me livrou de uma outra muito maior, essa é só mais uma. Então é muito interessante que a gente tenha essas anotações, né? Que Deus vai lembrar, ou fazer a gente lembrar que Ele está cuidando de tudo. E também a Bíblia é uma baita anotação, né, de histórias que Deus mostrou o poder dele, ok? Então, diz aqui, vamos continuar falando de Paulo, diz assim: ele buscava alcançar isso por meio do ensino e da advertência, ensinando os diversos aspectos da doutrina e advertindo todas as consequências sobre rejeitar o Evangelho. Então, ele não só ensinava, ele mostrava como Moisés ensinou lá em Levítico, Deuteronômio, a bênção e a maldição. Né? Então, a bênção de quando você está com Deus, quando você vive uma vida com Ele, as bênçãos que Ele traz para a sua vida. E também do outro lado ele colocou as maldições. Né? Então, não é, como eu já falei no último vídeo, não é que Deus quer fazer você sofrer, mas o simples fato dele não estar na tua vida é Satanás que atua. E com Satanás não tem amizade. Né? A descrição ali que João vai falar é que ele veio para matar, roubar e destruir. Tem alguma coisa boa
dessas três características? Não tem, né? Então, quando você escolhe deliberadamente estar do lado de Satanás, é só a tristeza que você pode trazer para sua vida, né? E olha só, esse é o caminho para crescermos e nos tornarmos cristãos maduros. Qual que é? Aceitar os ensinos e levar a sério as advertências das Escrituras. Então, se a Bíblia fala assim, olha, não coma carne de porco, você vai lá e come. A desgraça que você pode trazer para sua vida é imensa, né? Tantos estudos que tem sobre isso, de tênia e outras coisas. Então, se nota que quando você está respeitando o que Deus falou, é simplesmente para o teu bem. Deus não é interesseiro, Ele não quer que você faça as coisas para Ele se sentir melhor. Não. Diferente do mundo, né, quando alguém faz o bem para o outro, já está esperando que lá na frente possa pedir alguma coisa também. Deus não é assim, né? E continua. A maturidade é um conceito fundamental. Então aqui a lição vai trazer uma comparação bem interessante. Vamos supor aqui que tem um casal que teve um bebê recentemente. Esses pais esperam que à medida que o tempo vai passando, essa criança vai evoluindo, né? Então, por exemplo, chegou numa determinada idade, ela começa a engatinhar. Passou mais um pouco, ela começa a andar. Mais um pouco, começa a falar, começa a comer coisas mais evoluídas, né? Coisas mais sólidas. Então, isso agora a gente aplicando na vida espiritual. Uma pessoa que tem 30 anos de igreja ainda fica engatinhando. Isso não é natural, né? Se fosse no mundo físico, com certeza essa pessoa já teria procurado alguma assistência médica, alguma coisa para ver o que está acontecendo e que não está evoluindo. Então isso é muito interessante, essa analogia, porque faz a gente pensar, né? E continua aqui, essa parte de quinta-feira é a melhor da semana para mim. Diz assim: por meio do processo de crescimento espiritual, compreendemos a profundidade da lei de Deus e reconhecemos que cada um de seus mandamentos é ilimitado. Então, olha só, também entendemos que essa lei abrange os pensamentos e propósitos do coração. Tem muitas pessoas que falam assim, mas eu não faço tal coisa, não faço isso, não faço aquilo, mas aí no pensamento ela faz, ela alimenta aquele sentimento no coração. Né? Então isso também, Jesus ele vem para tornar a lei gloriosa, né? Então ele vem para mostrar que o pensamento também faz a pessoa pecar. Tá? Então ali no tempo de Jesus os fariseus eles eram muito polidos, né? Eles queriam parecer bons, mas era só a casca. E aí vai trazer então essa informação, esse conselho para nós, né? Será que nós estamos com o nosso coração total nas mãos de Deus? Ou a gente está, de alguma forma, acariciando algum pecado. E aí tem aqui um provérbio, que é 14:12, que diz assim: há caminhos que ao ser humano parece direito, mas o fim dele é caminho de morte. Aqui a gente já vai para outra situação, e eu gostaria de trazer para você o exemplo de Caim. Caim, quando Deus pediu para eles trazerem ofertas e fazerem o sacrifício, o que Caim trouxe? O melhor da terra. Ele era agricultor, então ele trouxe talvez a melhor melancia, a melhor banana, a melhor... né, pegou o melhor do pomar dele. E aí, ele trouxe para Deus e ofereceu para Deus, no mesmo momento em que Abel trouxe o cordeiro. E aí, o que a gente traz aqui dessa lição? Por que eu estou falando isso? Porque Caim, para ele era o melhor que ele podia dar, mas foi o que Deus pediu? Não foi o que Deus pediu. Então, Deus pede uma coisa, se a gente faz de outra maneira, ou faz do nosso jeito, mesmo pensando ser o melhor, não é o que Deus pediu. E a gente precisa ter esse pensamento. E isso faz parte do discernimento, que é o que a lição vai trazer para nós, que diz assim, ó, o discernimento espiritual surge de um entendimento da palavra de Deus, guiada pelo Espírito Santo. Então, olha só, não é o que eu quero, é o que Deus quer. E isso, como que eu vou saber cada vez mais o que Deus quer? Na palavra dele. Então, a importância de a gente estudar todos os dias. Porque todos os dias, se você fizer o ano bíblico 50 anos, todo ano você lendo o mesmo texto, você vai aprender uma coisa diferente. E até nos pequenos versos, por exemplo, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha, eu diversas vezes já passei por situações que eu aprendi muito mais desse verso, um verso tão pequeno, e é muito interessante. Então, para a gente finalizar essa parte de quinta-feira, tem um trecho aqui bem interessante que diz assim: falsos ensinos contêm elementos de verdade, mas acrescentam ou retiram algo essencial do que a Bíblia diz. Então, olha só que perigo. Às vezes você pode seguir uma pessoa que se diz pastor, mas
ela não diz exatamente o que está na Bíblia. Então isso é um perigo, né? Às vezes ela omite ou acrescenta, que é exatamente o que a gente leu aqui. Outro, geralmente não atacam o que Deus revelou, mas lançam dúvidas sobre a validade ou relevância dessas verdades para os nossos dias. Então, olha só, aqui esse texto está falando dos nossos dias, mas você nota que é exatamente o que Satanás fez com Eva? Ele colocou uma dúvida no coração dela, e foi o suficiente para a gente estar aqui hoje, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Se alguém traz ou começa a colocar na nossa cabeça ideias contrárias do que a Bíblia diz, ou começa a colocar dúvidas, né? Ah, Deus não te ama tanto, senão você não estava sofrendo desse jeito. Isso é um perigo, tá? E para finalizar, então, vamos para a nossa parte de sexta-feira, que é o nosso estudo adicional, que diz assim, um texto muito interessante para a gente finalizar. Não possuímos em nós mesmos a justiça necessária para satisfazer as exigências da lei de Deus. Isso daqui tem que ficar bem claro na nossa mente. Isso daqui é um perigo, porque as pessoas pensam que se elas ficarem muito tempo fazendo jejum, fazerem muita caridade, isso vai dar algum tipo de recomendação delas para Deus. E isso é um ledo engano. Então você tem que entender que nada que venha de nós nos promove a Cristo ou nos recomenda a Cristo. Nada, absolutamente nada. Tá? E continua, diz assim, mas Cristo providenciou uma solução. Então você vê que num cenário onde a gente não tinha esperança, Deus trouxe a esperança. Imagina você viver sem esperança, ou eu viver sem esperança, que mundo caótico que a gente viveria. Porque mesmo vivendo aqui com a esperança do amanhã, a esperança do céu, a gente pode viver bem. Mas sem essa esperança, é o único tapete, é a única coisa sólida que a gente pode viver, né? Então, se a gente não tivesse isso, ia ser uma baita de uma tristeza esse mundo, né? E continua, ao entregar-se a Ele, aceitando como seu Salvador, você, por causa dele, que fique bem claro, por causa dele, será considerado justo. Não importa quão pecaminosa pode ter sido a sua vida. Então, às vezes você pode pensar assim, esse pecado aqui que eu fiz, Deus não pode me perdoar. Meu amigo, se você está com esse sentimento, glória a Deus, porque você vê quão repugnante foi o seu pecado. E Deus pode te perdoar sim, à medida que você se entregue de coração a Ele, que se arrependa e jogue fora esse pecado, né? Não fique ali acariciando ele, ok? E para finalizar, o caráter de Cristo substituirá seu caráter, e você será aceito diante de Deus como se não houvesse pecado. Olha só que grande bênção! Olha só, o que você se entregar a Deus pode promover na sua vida. Olha a baita bênção que a gente estudou aqui. Eu espero que essa lição tenha transformado o seu ponto de vista. E lembre que nós não somos nada sem Deus. Deus continua sendo Deus sem nós, mas nós não somos nada. E não tem nada que a gente faça que possa recomendar nós a Deus. Não importa cargo, não importa bens que você faça, não importa bens materiais que você tenha, nada pode te recomendar a Deus. Unicamente o sangue de Cristo. E Ele já fez isso por mim e por você. Agora, basta que nós façamos a nossa parte. E a nossa parte é bem simples, na verdade, porque o mais difícil, Ele fez. Ele colocou a vida dele na cruz, para que eu e você possamos ter a esperança de um amanhã melhor. Eu espero que essa lição tenha te ajudado muito, e se você ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá? Eu te espero na próxima semana. Até mais!